Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Patrícia, da Rede Iroco, e eu gostaria de compartilhar hoje esse vídeo com vocês em função das crises climáticas, né, que estão atingindo o nosso Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, e falar um pouquinho sobre isso e como isso afeta a gente, né? Então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre empatia. Primeiramente, empatia significa ter a capacidade de sentir, de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Né? Por que a gente está falando isso nesse momento? Porque nós precisamos ter um pouco de empatia pelo que está acontecendo e porque a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, mas essas mudanças climáticas elas já estavam previstas e elas parece que chegaram, né? Se iam chegar, já chegaram. E o Brasil, eu acho que o mundo não está preparado para tudo isso. E a gente da Rede Iroco fala muito disso, fala muito desse momento e como que as cidades e a governança e a população têm condições de enfrentar essas... Vai com barulho mesmo. Essas crises. Então, você pode estar falando assim, professora, mas eu não tenho nada com isso, né? Está lá no Rio Grande do Sul, está na Bahia, está em Dubai, e o que eu tenho com isso, né? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão e pedir para você se colocar no lugar das pessoas que sofrem e que estão sofrendo com esse problema, mas que você conseguisse ver esse problema dentro de Santa Branca. O que aconteceria conosco se, por um acaso, caísse uma quantidade de chuva do tamanho e da magnitude que tem caído nesses lugares, na Bahia, em Dubai, no Rio Grande do Sul, em outras cidades, aqui em Santa Branca? Então, vamos pensar, para ficar mais fácil, a gente pensar em empatia, como isso aconteceria. Então, para isso, didaticamente só, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi na internet para que a gente consiga se colocar no lugar das pessoas e saber o que a gente pode fazer. Às vezes a gente pode fazer muito pouco, mas o pouco é muito, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, é um vídeo, ele está em inglês, mas não precisa nem, qualquer um entende o que o repórter está falando. Ele está dizendo como seria, como que acontece quando os níveis de água sobem. Então, ele fala de 90, acho que 90, ele está falando em pés, né, que é a unidade lá dos Estados Unidos, mas aqui a gente consegue transformar isso. Então, ele fala que primeiro seria 90, um pouco menos de 1 metro, depois acho que 1,80 m, depois 2,70 m mais ou menos, e lá no Rio Grande do Sul, o volume de água tem lugar que chegou a 7 metros. A média foi 5 alguma coisa, mas tem lugar que chegou a 7 metros. Então, vocês vão ver no vídeo o volume de água. Do que a gente está falando? Quando a gente fala de chuvas, aqui a gente viu isso, já vê um volume de água maior, né? Mas vamos ver o que significa isso, qual que é a quantidade de água que cai, né? Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. In areas in yellow and orange, up to 6 that could knock things down with a battering ram like force. Que o moço está animado ali. Vamos... Aqui é melhor, né? Para ficar maior. Aqui é melhor. Então, vamos... Vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Ele está falando inglês, mas não tem problema, tá? Vocês vão entender bem. Significant flooding there downtown as well, in areas in yellow and orange, up to 6 and even 9 feet of flooding above normally dry ground. So what does that look like? Well, let's show you. Imagine this. Imagine 3 feet of storm surge right here. Now, if this amount of water catches you by surprise, it's too late to evacuate.
Cars are floating around and floating away. There's large objects in here that could knock things down with a battering ram-like force. Now, there's no way, again, to evacuate with this kind of storm surge. But we know there's going to be places with more than 3 feet. Imagine 6 feet of storm surge. Now, this completely floods out the first floors of homes and businesses. And the only way to escape that is to move to the higher floor of a building. Now, unfortunately, there are going to be places that get more than 6 feet of storm surge flooding. Imagine this, 9 feet and even beyond of flooding, of inundation. This is practically not survivable. So please follow the advice of your local officials when they ask you to evacuate. And if you have any questions about what evacuation zone you're in, if you need to go and or where you need to go to floridadisaster.org. Vem da chuva, né? Então, a gente imagina que esse volume de água, vou voltar aqui um pouquinho, se ficar grande o vídeo não tem importância. Então, olha lá, olha o volume de água perto dele, né? Então, a gente começa a ver o estrago. Então, a gente imagina que os níveis, ali, vamos colocar 2,70, 3 metros, foi quase o dobro disso. Então, passou das árvores. Por isso que a gente vê muitos lugares lá no Rio Grande do Sul que a gente vê só o topinho da árvore, né? Então, já assusta muito, né? O volume de água, gente. Olha isso aqui, ó, o volume de água. É que quando a gente vê, a gente não imagina, né? Então, vamos transferir. Você imagina que essa quantidade de chuva caiu aqui em Santa Branca. Aqui é a nossa cidade, ó. Então, Santa Branca é uma cidade de vales de morro, né? Então, aqui tem morro, toda a em volta aqui tem morro, ó. Tudo isso aqui é morro. Então, toda a água, ela que vem da... Se chovesse, né? A água vem daqui, e ela escorre a água ela tem de ir para o rio, né? Então, de todos os lugares aqui, ó, de todos os lugares, a água ia culminar nesse centro aqui, ó, que é a parte mais baixa, porque Santa Branca é que nem um funil, né? Então, vocês imaginam, vamos falar, 5 metros. 5 metros acima aqui de toda essa região e vindo com o Rio Grande do Sul, a água vai esparramando, porque lá é plano, né? Aqui a gente não tem isso. Aqui vem uma quantidade de água muito forte de cima e como se fosse um balde grande, né? Quando a gente joga. Bom, aí você pode dizer assim, olha, tá vendo? Da onde vem Santa Branca? A geografia, a topografia da cidade é diferente, né? Lá é mais plano e aqui. Então, você imagina a força que a água tem, vindo de todos esses lugares aqui, escorrendo para cá. Bom, para quem mora aqui, vamos nos identificar aqui, né? Santa Branca é cortada por 2 córregos principais, então seriam os primeiros pontos de alagamento. Então, esses córregos, ele vem daqui, atravessa essa parte toda, depois eu vou ver se eu consigo mostrar, atravessa essa região aqui, ó, tá vendo onde está meu mouse? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Não consigo. Mas não tem problema. O córrego, ele atravessa todo esse setor aqui, ó, e vai lá para baixo, e aqui já é o rio, né? Então, você pode falar assim, professora, mas eu moro aqui nos morros aqui, ó, a água não chega, não é isso que a gente fala assim, se estourar a barragem, chega, chega, mas chega só, não chega na minha casa, só chega até um pedaço, né? Então, eu fiz uma reflexão sobre isso, né? E então, partindo do princípio que essa área é uma área de risco de alagamento,
por causa da topografia, da forma como a cidade foi crescendo. E então a gente imagina, vamos imaginar lá os 5 metros, vamos falar 5 metros, né? Então tudo isso daqui ficaria cheio de água. Então a gente não existe um escoamento de água suficiente, porque são córregos pequenininhos, né, que a gente vê aqui, ó. Então isso aqui facilmente iria alagar, né? Passa do nível da altura da altura aqui dos córregos. Bom, então o que acontece? O que aconteceria se aqui alagasse? Qual é o problema de alagamento aqui, o risco, e que talvez a gente nós não estejamos conversando sobre isso não está, nunca vejo ninguém falar sobre isso, né? Nas discussões e planos e programas, nunca vejo. Então, por que isso é alarmante? Por que eu vou me colocar nesse lugar? Porque aqui embaixo está o coração econômico, administrativo, né, em casos de risco, de alagamento. Então, eu vou andar aqui um pouquinho, vamos ver se melhora essa imagem para vocês. Olha só. Aqui é a Igreja do Rosário, né? Aqui está a Santa Casa, que vem do córrego o córrego do São Joaquim. Então, um dos primeiros pontos de alagamento seria a Santa Casa. Então, se houver feridos, né, pessoas que precisam ser atendidas, a gente não vai conseguir atender. E não só durante a enchente, se essa enchente durar, como está durando no Rio Grande do Sul, 6, 7 dias, 60 dias, existem pessoas que têm outras enfermidades, né? E elas não vão poder ser atendidas. Outra coisa que tem aqui são os 2 maiores supermercados. Então, a gente tem esse aqui, que é na frente da Santa Casa, a gente tem esse daqui, e tem um outro supermercado aqui, ó, não sei se dá para ver direito, que fica muito próximo de um outro córrego, que é o córrego dos Barretos, se eu não me engano, e que também sofreria alagamento, não vindo daqui, mas daqui de baixo. Então, nós ficaríamos sem medicamentos, né? E sem alimentação, sem abastecimento. Então, mesmo que você more aqui em cima, a gente pode ficar sem esse tipo de abastecimento. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Mercado municipal. Então, ficaríamos sem esse tipo de oferta de alimento. Aqui está o posto de saúde. Então, a Santa Casa sofreria, o posto de saúde também. Os 2 postos de combustível também ficam aqui, também sofreriam com isso. Farmácias, as principais farmácias estão aqui embaixo, nessa região. Tem uma aqui, não sei se vocês conseguem ver, e tem outra aqui, e tem outra aqui que é a Farmaconde. Bom, ficaríamos sem remédio, né? Bom, então o poder público tem que começar a se mobilizar para ajudar as pessoas, para fazer o plano estratégico junto com a Defesa Civil. Todos os carros da prefeitura, maquinários, ficam aqui. Então, também seriam as primeiras a sofrerem esses danos. Fora todo o comércio, que a maioria do comércio fica, dos principais comércios fica aqui. Banco fica aqui. E agora tem um posto aqui, né? Bom, então toda essa área, toda esta região aqui ficaria alagada, né? Por conta do volume de água que vem de cima. E eu não estou falando ainda do rio, né? Santa Branca, a gente tem que lembrar que Santa Branca
tem os 2 córregos principais, mas ela fica muito próximo do Rio Paraíba do Sul. Então, toda essa região aqui, olha o córrego aqui, tá vendo? Eu não sei se o mouse pega, se não pegar. Olha o tamanho do córrego, é muito fininho, né? Então, essa área que liga esta região toda aqui, liga o centro à zona sul de Santa Branca, que é tudo isso aqui. Então, isso aqui é o estado que nós ficaríamos se isso acontecesse. O nível de água não é tão baixo assim. E nós temos mais um agravante. Santa Branca, assim como essas cidades do sul, ela fica próxima do rio. Tudo isso daqui são casas residenciais, né? E aqui fica a barragem. Lá no Rio Grande do Sul tem mais de uma barragem, mas nós temos essa aqui. Então, se o nível, tudo isso daqui está sendo represado por esta barragem aqui, né? Se a gente tiver 7 metros, lembrando que isso aqui já está mais alto, né? Tem que começar a sair a vazão de 7 metros por aqui. Mas pode ser que não dê, a vazão não aguente. Então, se subir 7 metros, vocês imaginam que isso aqui... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, bem rapidinho. Então, vocês imaginam que... Opa! Deixa eu parar aqui. Então, vamos olhar aqui. Subir 7 metros, talvez essa vazão... Se essa vazão tiver que abrir aqui, já é uma quantidade, um volume de água grande que pode atingir as residências e as áreas industriais que tem na rodovia, além de pegar os bairros como Costão todo e todas as fazendas e sítios que tem lá. Se isso aqui romper, então a gente tem que lembrar que este modelo de barragem é um dos modelos de risco, de grande risco, né? Quando o volume de água aqui aumenta. Então, essa energia potencial que fica aqui, imagina um volume de água pesando muito mais do que isso tudo aqui suporta. Então, pode ser que rompa, que é o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, a vazão de água, toda esta água aqui, né, esses lagos aqui, tenderiam a escorrer. E aí é um volume grande de água, né? E aliado a isso, o que eles têm no Rio Grande do Sul são chuvas intensas em períodos de tempo longo, que não cessa, né? Isso é uma característica das mudanças climáticas que podem acontecer aqui. Chuvas torrenciais em lugares que nunca choveram, que nunca tiveram esse tipo de problema. Então, vocês imaginam agora, né, imaginem agora vocês dentro desse cenário, imaginem todos nós dentro desse cenário, um cenário de alagamento onde a gente, com certeza, nós ficaríamos sem eletricidade, sem abastecimento de água, porque a estação de água, ela fica no rio, né? Nós tomamos a água do Paraíba. Então, e ela fica bem próxima aqui do Jardim Céu. Então, nós ficaríamos sem água, sem luz, sem medicamento, sem atendimento médico. Não dá para passar, porque no córrego dos Barretos, que é ali a Rua do Campo, ele também seria uma área de alagamento. Então, a gente não consegue vir para a cidade de Jacareí. Se houvesse uma ruptura da barragem, a ponte metálica também ela fica
isolada, e pode acontecer como aconteceu nas outras cidades do Rio Grande do Sul, o rompimento das pontes. Então, você pode estar falando assim, professora, mas a senhora está muito catastrófica, isso não vai acontecer nunca aqui. Já aconteceu 4 vezes no Rio Grande do Sul, em outras cidades que nunca foi registrado um nível de uma intensidade de chuva tão grande assim, e pode ser que aconteça em outros lugares. E aí, por que a empatia? Porque no caso de isso acontecer aqui, nós não temos o plano nós não temos uma defesa civil ou uma governança com um plano como tem no Rio Grande do Sul. E eles estão sofrendo muito e vão ficar muito tempo para se reerguer, né? E nós não temos isso. E nós também precisaremos uns dos outros. E talvez isso aconteça com mais frequência, porque são mudanças climáticas que a gente não consegue prever. Mas a gente sabe que está acontecendo e que é importante falar sobre isso, principalmente nós aqui. Então, a empatia é isso, é fazer todo esse pensamento, pensar em tudo isso que eu falei e se colocar nesse lugar. E se fosse aqui? E se fosse comigo? E se fosse com um parente meu? Será que as pessoas me ajudariam? Será que nós teríamos ajuda? Tem cidade no Rio Grande do Sul que 100% da cidade ficou debaixo d'água. Aqui, possivelmente, não seria 100%, né? Porque nós temos áreas de montanha, mas muitas coisas aconteceriam aqui, como deslizamento. Nós temos áreas de risco em Santa Branca. Então, é uma coisa a se pensar, começar a pensar e começar a conversar sobre isso. Nós temos a barragem, essa barragem, ela tem uma estrutura e um modelo antigo, hoje se evita fazer esse tipo de barragem por conta dessas questões, né? Então, e nós não falamos sobre isso. As escolas não têm treinamento. Se acontecer alguma coisa, assim como as pessoas do Sul, imagina a gente está dormindo, está trabalhando, está tendo nosso dia a dia, de repente acontece um nível de chuva dessa, a gente não sabe como fazer, não sabe como fazer evacuação, a gente não sabe quais são as áreas que a gente pode correr, para onde a gente faz, o que faz, a gente não sabe, né? Então, a nossa defesa civil precisa estar preparada para isso. E, assim, as cidades, elas foram construídas em lugares de risco. Então, vai ser um trabalho muito grande, redesenhar tudo isso, mas é preciso a gente ter uma saída, saber, em caso de medidas extremas, né, o que fazer. Então, gente, a cidade está fazendo um movimento muito pequeno para ajudar essas pessoas. O Correio está ajudando, nós temos várias instituições aqui, a gente tem ONGs, tem o comércio, né? As pessoas podem ajudar. Então, eu gostaria de pedir que nós tivéssemos um momento de reflexão, o que está acontecendo, né? Como que nós podemos vivenciar isso, se nós temos condições de mitigar isso, deixar isso menos alarmante, vou falar aqui, né, menos pior, né? E se colocar no lugar do outro. Então, essa empatia, ela pode ajudar muitas pessoas. Então, agora eles estão precisando de produto de limpeza e de higiene pessoal, principalmente nós que somos mulheres, né? Então, precisa de sabonete, de pasta, absorvente. Depois que abaixar a água,
limpeza das casas. Então, eles estão cuidando dos animais, lá tem muito animal, mas a gente fica pensando nos gatinhos, nos cachorrinhos. Então, tudo que... Ai, o meu gato balançando aqui. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, vamos nos colocar neste lugar. Vamos colocar no lugar desses irmãos do Rio Grande do Sul e fazer essa reflexão sobre essa mudança climática que acho que já chegou, né? Eu ouço essa palavra desde 1983, no século passado. E agora nós estamos vivendo um momento mais intenso, porque sempre houveram essas enchentes, o rio sempre alaga e toma o seu lugar, o seu espaço, onde há a expansão urbana, mas agora está muito mais frequente, muito mais intenso. Então, o que eu chamo a atenção é a intensidade da água. E isso pode acontecer em qualquer lugar, tá bom? Então, fica aqui a nossa contribuição e espero que nós possamos fazer essa reflexão e cada um possa dar um pouquinho de si para ajudar quem está precisando. Um abraço a todos e um abraço bem forte a todos do Rio Grande do Sul e todos os brasileiros, porque somos todos brasileiros, somos todos irmãos e somos todos irmãos de um planeta único, né? Muito além do Rio Grande do Sul, muito além de Santa Branca, muito além do Brasil, somos todos irmãos universais. Fiquem todos com Deus e vamos acompanhando o que está acontecendo.